Quando alguém fala, nós somos a maioria, portanto nós somos a vontade de Deus, no sentido metafórico, há embutido nessa ideia de porque a maioria é maioria, então ela deve significar alguma coisa de positivo. E às vezes a maioria pode ser simplesmente muito ruim. Sou daqueles que acreditam que entender o populismo pelo viés da comunicação social esclarece um pouco mais o que ele é do que entendê-lo por uma tentativa de nuances ideológicos, né? Populismo é sem dúvida nenhuma um empobrecimento semântico, uma liderança demagógica que depende de certas características carismáticas, que, como você mesma disse, oferece soluções simples para problemas complexos. Mas, historicamente, o populismo é um fenômeno intimamente dependente de mecanismos de comunicação de massa. Nesse sentido, então, o Lula está muito mal servido porque ele lida mal com as redes sociais, ou então ele vai ter que procurar uma outra plataforma, não, para se colocar como, para exercer as características populistas. Então, você falava há pouco do caso da Itália, do Movimento 5 Estrelas, né? Mas o caso da recém-eleita a Meloni, a Giorgia Meloni, que também tem um manuseio de redes sociais bastante... A Europa Ocidental não chega aos pés do Brasil, dos Estados Unidos, Índia e outros países em termos de saturação de redes sociais e hiperativismo nas redes. Mas a Meloni, ela teve uma presença em redes sociais importante, né? E os italianos, durante a campanha da Meloni, falavam dessa coisa de que também na França, né, no caso da Marine Le Pen, de como a chamada extrema-direita europeia, o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, né, como eles têm tido uma maior performance em redes sociais. Mas é importante notar que a política continua complexa. Porque, por exemplo, se a gente pensar nas recentes eleições do midterms americano, em que se falava da grande onda vermelha do Trump e dos republicanos, não aconteceu, né? Então, no final do dia, não é só uma questão de você ter muito barulho nas redes sociais. As redes sociais são fundamentais, mas o mundo continua não sendo só as redes sociais, né? Elas são fundamentais, sem dúvida. Mas a sua pergunta sobre Lula versus Bolsonaro, bolsonaristas, no Brasil, se repete esse mesmo fenômeno. A extrema-direita ou a direita parece se movimentar melhor nas redes sociais, dominar melhor a linguagem, e seguramente tem a ver com o fato de que essas figuras elas conseguiram crescer nas redes sociais como, inclusive, uma reação ressentida ao fato de não encontrarem representatividade na mídia profissional, vista como normalmente de esquerda, pessoas de elite, gente metida, né? E que, nesse sentido, as redes sociais seriam uma ferramenta para dar voz ao povo. Quando alguém fala, nós somos a maioria, portanto nós somos a vontade de Deus, no sentido metafórico, há embutido nessa ideia de porque a maioria é maioria, então ela deve significar alguma coisa de positivo. E às vezes a maioria pode ser simplesmente muito ruim. Os plebiscitos se valem dessa tese. Justamente. Você meio que... você indaga ao povo, à população em geral, sim ou não, a favor de determinadas coisas, mas a preocupação tanto dos federalistas Madison, Jay e Hamilton e do Tocqueville era como criar
um regime, uma república ou um regime democrático, como fala o Tocqueville, analisando a democracia americana, e como, por um lado, garantir a soberania popular e não ter um regime monárquico, e, por outro lado, cuidar para que a maioria não se fizesse tirânica.